Hoje vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Jane McManaman nasceu na Irlanda em 33, e quando chegou aos 22 anos, o mundo ao seu redor já havia mudado drasticamente. Em 1955, ela e a irmã Margaret, um ano mais nova, decidiram deixar a terra natal e viajar para o sul da Austrália. A história delas não era rara, pois nos anos 50 muitas jovens irlandesas migraram para a Austrália. As duras condições da Irlanda pós-fome trouxeram pobreza, fome e desespero, deixando poucas oportunidades e um futuro sombrio para jovens como Jane e Margaret. Enquanto isso, na Austrália do Sul, com vastos espaços e cidades crescendo, havia grande necessidade de mulheres para suprir a falta de mão de obra em serviços domésticos e indústrias rurais, além de corrigir o grande desequilíbrio de gênero causado pelas primeiras ondas de imigrantes, em sua maioria homens. As duas irmãs conseguiram emprego com Leonardo Lovegrove na estação Poltalik, às margens do lago Alexandrina. Jane trabalhou lá por mais de 2 anos antes de começar a trabalhar para William Carter na cidade vizinha de Wellington. Sr. Carter era chefe dos Correios e responsável pela balsa, tendo papel essencial na cidade, um importante ponto de travessia para pessoas, gado e mercadorias que viajavam por terra entre Adelaide e Melbourne. Jane desenvolveu um vínculo próximo com o Sr. Carter. Ela confiou a ele suas economias. 50 libras, uma quantia considerável na época, além de pertences pessoais de grande valor emocional para ela. Jane era conhecida por sua frugalidade e boa administração do dinheiro, algo frequentemente comentado por quem a conhecia. Aos 57 anos, Jane deixou o emprego com o Sr. Carter e foi trabalhar para a Sra. Catherine Robinson, dona da estalagem O Descanso do Viajante em Salt Creek, povoado perto do rio Carong, a 106 quilômetros de Wellington. A senhora era viúva, pois seu marido havia morrido em circunstâncias misteriosas. Em junho de 56, Malachi Martin, um homem local com passado conturbado, foi detido como suspeito. Nasceu na Irlanda em 1831, mas em 1837, quando tinha apenas 6 anos de idade, ele viajou com seus pais para o sul da Austrália, estabelecendo-se finalmente em um distrito ao sul de Adelaide. Quando adolescente, foi acusado de roubo enquanto trabalhava em um correio em Encounter Bay. Ele foi julgado, mas considerado inocente. No entanto, apenas 6 dias depois, uma tragédia atingiu sua família quando sua mãe se afogou em um lago próximo à casa deles. A investigação concluiu que ela tirou a própria vida durante um surto de insanidade temporária, provavelmente devido ao impacto emocional do julgamento criminal do filho. Para piorar, ela estava grávida de vários meses. Mesmo assim, alguns moradores questionaram o veredicto. Anos depois, Malachi Martin e o pai mudaram-se para uma fazenda perto de Carong. Lá, ele trabalhou e dirigia a diligência do correio entre Adelaide e Melbourne. Salt Creek era uma parada onde ele conheceu William e Catherine Robinson. Com o tempo, ao frequentar mais o local, surgiram rumores de que ele e Catherine tinham um relacionamento impróprio. O Sr. Robinson não gostava do Sr. Martin, embora apreciasse o dinheiro que ele gastava ali. Em junho de 56, os dois foram ao mato atrás de gado selvagem, mas só Malachi Martin voltou. Uma equipe de busca foi organizada para encontrar o Sr. Robinson, com o Sr. Martin ajudando. Pouco depois, o corpo do Sr. Robinson foi encontrado perto da margem de um pântano. Sua garganta havia sido cortada. Ele foi achado de bruços com uma faca na mão direita, embora o Sr. Robinson fosse canhoto. Malachi Martin foi suspeito, mas o caso contra ele logo foi arquivado. Ele deixou a região, morou 2 anos em Sydney e voltou em 58. Agora vivemos uma reviravolta surpreendente. Ele e Catherine Robinson se casaram em junho daquele ano, aumentando as especulações sobre a morte do marido dela. A vida de Jane mudou um pouco. Ela não trabalhava mais para a Sra. Catherine Robinson, que após casar novamente, tornou-se Sra. Catherine Martin. Jane achava que Malachi, marido da Sra. Martin, comandava a pousada. Jane via nele um tipo bruto, agressivo e egoísta, pouco preocupado com os outros. Suas palavras eram frequentemente rudes, e suas ações refletiam seu desprezo por como elas afetavam os outros. Apesar da postura exterior,
Às vezes ela notava algo mais profundo, como tristeza ou arrependimento sob sua aparência dura. Jane ganhava 11 shillings por semana, com alimentação e acomodação incluídas. Por isso e pelo ambiente rural, ela tinha pouca necessidade de gastar diariamente. Por isso ela quase nunca ficava com o dinheiro que ganhava e pedia ao Sr. Martin para guardá-lo. Ele garantia a ela que o dinheiro estava seguro e que o entregaria sempre que precisasse, ficando feliz em ajudar. Com o tempo, seus ganhos se acumularam, mas Jane, de hábitos simples e frugais, raramente pensava nisso. Parecia ser um acordo que servia para ambos. Ela escrevia com frequência para sua irmã Margaret, compartilhando novidades, mas em fevereiro de 62 as cartas cessaram repentinamente. Em abril, Margaret estava mais ansiosa, sempre preocupada com Jane e com dúvidas sobre o Sr. Malak Martin. Ela sabia pelas cartas que sua irmã não gostava dele e, preocupada com o silêncio de Jane, não sabia o que fazer. Margaret procurou William Carter, ex-empregador de sua irmã, e compartilhou suas preocupações sobre o bem-estar de Jane. O Sr. Carter logo passou a perguntar a todos que pudessem ter visto ou ouvido falar de Jane sobre seu paradeiro. Apesar dos esforços, não havia sinal da jovem. Então ele decidiu contatar o policial. William Rawlinson, da delegacia de Wellington, liderará a investigação. Inicialmente, ele tratou o caso como uma investigação comum de desaparecimento, acreditando que Jane apenas havia saído por um tempo. Ele falou com o Sr. Malak Martin, o estalajadeiro, que afirmou ao Sr. Rawlinson que não havia mistério no sumiço dela. Ele disse que, em fevereiro, amigos de Jane pararam no descanso dos viajantes a caminho do sul. Ele disse que Jane resolveu de última hora acompanhá-los até Maria Creek, uma parada no caminho. Ele disse que ela contou que, ao chegar, seguiria a pé até a casa da irmã, que parecia ser próxima. A história de Malak Martin, apesar de parecer simples e tranquila, não acalmou a inquietação de William Rawlinson e seus colegas. A linha do tempo que o Sr. Martin forneceu parecia vaga e ninguém conseguiu confirmar ter visto Jane desde aquele dia. As amigas citadas por Martin não foram identificadas e o trajeto dela era longo e isolado. A explicação dele gerou mais perguntas que respostas. Com o passar das semanas, a polícia ficou cada vez mais convencida de que algo muito mais sinistro havia acontecido. Cresciam as dúvidas sobre os relatos de Malak Martin e a polícia passou a suspeitar que Jane nunca saiu da pousada. Naquele dia, o foco deles passou de um desaparecimento para desvendar a verdade sombria possivelmente escondida no descanso do viajante. Ao revistarem a pousada, acharam o tricô de Jane na cozinha e seus sapatos no quarto que ela ocupava. Descobriram também que a senhora Catarina Martin usava 2 anéis identificados como de Jane. No fim de maio, as suspeitas do policial Rawlinson sobre o Sr. Martin cresceram e ele enviou um policial disfarçado à pousada. Disfarçado de hóspede, o policial devia observar discretamente o senhor e a senhora Martin e outros clientes. Apesar dos esforços do policial para encontrar pistas sobre o paradeiro da senhorita Jane McManaman, o caso permanecia envolto em um silêncio perturbador. Ninguém comentava sobre Jane e buscar informações levava a becos sem saída, aumentando o mistério do desaparecimento da jovem. Em 9 de maio, o australiano nativo Mickey trouxe notícias alarmantes a William Allen, morador de Woodwells, local isolado a cerca de 11 milhas ao norte de Salt Creek. Mickey contou ao Sr. Allen que uma jovem foi encontrada morta por um conhecido dele. Ele foi escondido e parcialmente enterrado em um buraco de Wombat, cerca de meia milha do local de descanso dos viajantes. Ao descobrir isso, o Sr. Allen agiu rápido e enviou uma mensagem urgente à delegacia de polícia mais próxima. Um policial recebeu e imediatamente repassou a informação aos superiores na sede da polícia, reconhecendo a gravidade da situação. O policial selou o cavalo e foi até Wellington avisar pessoalmente o oficial sênior Rawlinson sobre a descoberta. A polícia chegou ao local, exumou o corpo da cova improvisada e o levou com cuidado para Woodwells para um inquérito oficial. Isso foi em junho, e o corpo logo foi identificado como o da jovem desaparecida Jane McManaman.
William Allen, o primeiro a saber de Mickey, decidiu fazer um caixão para Jane. Ele a enterrou no topo de uma colina, a cerca de 200 metros de casa. No entanto, o procurador da coroa, reconhecendo a necessidade de rigor em um caso tão sério, ordenou que o corpo fosse exumado para um exame mais aprofundado. Como era essencial que um especialista conduzisse a autópsia e determinasse a causa da morte, o Dr. Goss, médico respeitado, foi chamado de Adelaide para isso. Após exame minucioso, ele declarou que Jane McManaman morreu por estrangulamento. As evidências agora indicam Malak Martin como principal suspeito. Ele foi o último a ver a jovem viva. A proximidade da casa dele com o local onde o corpo foi enterrado era inegável, e sua alegação de que Jane havia saído com amigos nunca foi considerada crível. A investigação concluiu que Malak Martin deveria ser julgado sob a acusação de homicídio doloso. O caso chamou a atenção do público e da imprensa. Não era só uma história de violência, mas também de traição, engano e dos esforços para levar justiça a um canto remoto do país. O julgamento começaria em 20 de agosto de 1862. A testemunha-chave era William Wilson, carpinteiro que trabalhava com Jane para Malak Martin na pousada do viajante. O Sr. Wilson contou à polícia que no dia do desaparecimento de Jane, o Sr. Martin o enviou para um serviço numa estação a 30 quilômetros de Salt Creek. A caminho de Adelaide para testemunhar no julgamento, o Sr. Wilson parou em Wellington após uma noite de muita bebedeira. Ele contou ao Sr. William Butcher que viu o corpo de Jane em Salt Creek. Sua declaração gerou alvoroço e contradisse seu depoimento anterior, onde dizia não saber sobre o destino dela. Quando as autoridades souberam da confissão bêbada, desconfiaram, pois isso sugeria maior envolvimento dele no desaparecimento de Jane. O Sr. Wilson foi preso como cúmplice, adiando o julgamento e aumentando a incerteza sobre o caso. A prisão dele aumentou as dúvidas sobre seu papel no sumiço de Jane e dificultou a investigação. O adiamento, aliado às suspeitas que mudavam constantemente, só aprofundou a confusão sobre as verdadeiras circunstâncias do destino de Jane enquanto ela estava na prisão. O Sr. Wilson fez mais uma afirmação surpreendente. Ele revelou que, pouco antes do desaparecimento de Jane, ele havia lhe pedido em casamento e ela havia aceitado. Ele continuou dizendo que a única pessoa com quem havia compartilhado essa informação foi Malak Martin. Ele não sabia se o Sr. Wilson falava a verdade nessa confissão ou se era mais uma invenção. Mas isso acrescentou ainda mais complexidade à sua credibilidade já duvidosa. O julgamento começou em dezembro de 1962, com ambos se declarando inocentes. Se William Wilson estivesse certo, o Sr. Martin teria matado Jane para não pagar 2 anos de salário. Apesar disso, muitos achavam o Sr. Wilson pouco confiável. Peter Nichols, que conduzia a diligência entre Adelaide e Melbourne, relatou ao tribunal. Ele viu Jane na estalagem em 2 de fevereiro e ela parecia de bom humor. Ele disse que 6 dias depois, em seu retorno, passou por William Wilson a cerca de 1/4 de milha da estrada a partir da estalagem. Ele disse que, ao chegar ao descanso do viajante, bateu, mas ninguém respondeu. Depois de um tempo, o Sr. Martin abriu e o deixou entrar. Ele disse que a Sra. Martin não estava, ajudou Malak a preparar o jantar e depois foram acompanhados pelo Sr. Stockdale. Os 3 jantaram juntos. Ele contou que, durante a refeição, o Sr. Martin disse que Jane deixou o emprego e fugiu em uma carroça coberta para Mount Gambier. As palavras seguintes do Sr. Nichols causaram grande inquietação nos tribunais. Ele lembrou que, indo ao descanso do viajante, viu uma carroça coberta na estação Rankine, entre Salt Creek e Mount Gambier. Ele falou com o pessoal da carroça, mas não viu nem ouviu falar de Jane. Ele também se mostrou confuso com a afirmação do Sr. Martin de que Jane saiu de repente. Ele disse que conhecia Jane há 2 anos e sabia que o Sr. Martin devia mais de 50 libras a ela. Ele disse que para ele não fazia sentido ela ir embora e que se tivesse ido a algum lugar seria para ver o Sr. Carter, para receber o resto do dinheiro já que alguns amigos trabalhavam para ele.
No depoimento, William Wilson afirmou ao tribunal que no dia do sumiço de Jane, foi à estação Stephen Hack buscar uma cela, e ao retornar, foi informado de que Jane havia partido com amigos para Mount Gambier. Ele disse que, inicialmente, não desconfiou, pois Jane às vezes mencionava ir para lá pelos salários mais altos disponíveis. O tribunal silenciou quando o Sr. Wilson afirmou ter visto o corpo de Jane após sua morte. Ele explicou que Malachi Martin mais tarde confessou a ele que a havia matado e depois o ameaçou de acabar com ele se dissesse qualquer coisa. Ele manteve essa informação para si mesmo até que finalmente confidenciou ao Sr. Butcher, o dono do bar em Wellington. O Sr. Carter também testemunhou, informando ao tribunal que pouco antes de morrer, Jane disse ter libras guardadas sob os cuidados do Sr. Martin. Ele disse que sabia dos planos dela de voltar para a Irlanda e levar o dinheiro. Malachi Martin preferiu não testemunhar e insistiu que Jane saiu impulsivamente com amigos, mesmo após ela prometer esperar o retorno de Catherine. Ao fim do julgamento, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Jane e condenado à morte. William Wilson foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados como cúmplice após o fato. Malachi Martin foi enforcado na prisão de Adelaide em 4 de dezembro de 1862. Antes de sua execução, ele fez apenas uma declaração. Ele disse que William Wilson nunca tinha visto o corpo de Jane em Salt Creek e que ele tinha inventado tudo. Após o enforcamento, ele foi enterrado dentro do terreno da prisão depois que as autoridades realizaram a autópsia no corpo de Jane. Ela foi novamente enterrada em Woodwells, onde William Allen a colocou para descansar nos anos 20. Relatam que uma lata de geleia marcou o túmulo dela e depois ergueram um monte de pedras. Porém, em meados do século XX, a localização exata do túmulo foi esquecida. Ele foi redescoberto em 66 por um agrimensor do governo e 2 moradores locais, Alan Johnson e Arthur Reed. Confirmaram o local exato onde Jane foi enterrada, cavando até acharem seus ossos em 72. Uma lápide de concreto foi instalada nos túmulos e realizou-se um serviço memorial. Mesmo em propriedade privada, o túmulo pode ser visto da estrada por quem passa por Woodwells. Olá a todos, obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo breve caso.